Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos últimos 2 vídeos, nós tratamos sobre alguns detalhes, alguma noção sobre o dogma da maternidade divina e da virgindade perpétua de Maria Santíssima. Agora nós vamos tratar sobre o dogma mais moderno, o dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamada pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. São 166 anos da proclamação deste dogma, a partir da bula Ineffabilis Deus. Então, o que o Papa ele declara, o que a Igreja solenemente, a partir do Papa Pio IX, declara e afirma para nós? Que Maria Santíssima, em previsão dos méritos de seu Filho Jesus, ela foi concebida sem a marca do pecado original. Então Deus preparou para si uma digna morada entre nós, escolheu a Virgem Maria, preparou a Virgem Maria para que ela recebesse a força do Altíssimo e ela gerasse, ela desse carne, forma humana para o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne a partir da vida, a partir da corporeidade, a partir da existência da Virgem Maria, que com a sua liberdade, dizendo sim para Deus, participou dessa grande escolha, desse grande chamado, ser a mãe do Salvador. Por causa de Jesus, por Deus, ela foi então preservada do pecado original. Então, naquele exato momento em que o esperma de São Joaquim entra em contato com o óvulo de Santana, naquele momento Deus interfere e ele impede a transmissão do pecado original. Então, Maria nunca sofreu as consequências da concupiscência da carne, aquela tendência que todos nós temos, porque ela foi preparada, ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Quando a gente pensa que Maria Santíssima, ela não sofreu por nada o toque do pecado, nem da concupiscência, ela não tinha essa tendência, a gente não pode esquecer que nem por isso ela deixou de ser livre, pelo contrário. Aqui está a grande maravilha contida na vida humana e na vida de Maria. Deus nos mantém sempre livres. Então Maria não tinha pecado, mas ela era uma mulher como todos, um ser humano como todos nós. Ela tinha a liberdade, o direito de dizer sim ou de dizer não. E ela disse sim para Deus. Que grande mérito dizer sim, acreditar e participar do chamado de Deus. Então nós temos na definição do dogma várias interpretações, né? Então a primeira coisa que nos vem à memória é sobre a pessoa de Maria. Deus escolhe uma pessoa, como Deus continua ao longo da história escolhendo pessoas para continuar realizando a sua obra no mundo. Então Maria não perdeu nada nada do que fazia parte da sua existência pessoal, né? Mesmo ela tendo sido convidada a participar desse privilégio. Então, por graça e por benefício singular, na sua existência humana, ela foi preservada de todo o pecado. Então, isso é um privilégio. Só temos uma Imaculada, a Virgem Maria. Temos uma única Mãe de Deus, a Virgem Maria. Temos uma única Mãe de Deus que foi virgem antes, durante e depois do parto, a Virgem Maria. Então o dogma da Imaculada Conceição é um privilégio. Ela tendo sido preservada do pecado original, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Filho de Deus, que ela iria gerar e oferecer para nós, ela se torna então um exemplo, ela se torna tipo para a igreja, ela se torna modelo para a igreja, ela se torna exemplo para cada um de nós. Um outro aspecto que a gente encontra ali na formulação do dogma da Imaculada Conceição é a lembrança, de que Maria ela também pertence
e pertenceu e pertence ainda, à descendência humana de Adão. Então, de tal modo que a culpa original se teria realizado nela como em todos os homens, se Deus não houvesse preservado a Virgem Maria da mancha do pecado, desde o primeiro instante da sua concepção, por privilégio singular e particular, fundamentado nos méritos redentores de Cristo. Então Maria não deixou de ser um ser humano, como todos nós. Inclusive, insisto, livre, totalmente capaz de tomar decisões. E ela decidiu ser uma serva de Deus. Ela decidiu participar de um projeto de Deus. Renunciou a si mesma para assumir totalmente na sua vida o projeto que era de Deus. A definição, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, ela apresenta para nós algumas características bem específicas. Eu não vou ter tempo aqui de explanar todas essas características específicas, mas seria interessante nós lembrarmos que tudo aquilo que diz respeito ao dogma da Imaculada Conceição, como também no dogma da maternidade divina e da virgindade perpétua, nada do que a Igreja proclamou sobre Maria fere a tradição, o magistério ou os outros dogmas cristológicos. Pelo contrário, quando a gente reflete sobre os dogmas marianos, nós acabamos olhando para Cristo, porque tudo aquilo que Deus fez em Maria, inclusive preservando Maria do pecado original, foi em previsão de Jesus, foi em previsão da nossa salvação, da nossa redenção, que seria operada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, que assumiu a nossa condição para poder falar conosco e se comunicar conosco de uma maneira nova, absolutamente próxima, inteligível, para que o homem pudesse entender e compreender a obra e o amor de Deus através da sua revelação. O dogma da Imaculada Conceição, junto com os outros dogmas, vão ser sempre um patrimônio da fé católica. O católico, ele é enriquecido ao longo da história com os dogmas, e o dogma da Imaculada Conceição enriqueceu de forma singular a vida do católico. Nós olhamos para Maria e nós a contemplamos toda pura, toda santa, imaculada. E isso tem que incentivar o nosso coração a olharmos para ela e sermos como ela, para que Deus também encontre no bom uso da nossa liberdade, a capacidade de fazer de nós suas testemunhas. Diocese em Evangelização.